Olá pessoal, a paz a todos. Domingo hoje, são exatamente 12 horas e 30 minutos. Estou indo agora para o trabalho. Mas antes de chegar no trabalho, como eu gosto de fazer de costume, uma simples reflexão acerca da palavra de Deus. Que sol lindo, maravilhoso. 24 graus está a fazer aqui em Fátima, Portugal. Tem uma passagem bíblica em Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8. E esta passagem bíblica, queridos, ela fala sobre Moisés, né, e o povo de Israel no deserto. Mais precisamente no deserto de Refidim. Isso por volta do século XV a.C. Então, a partir do versículo 8, o texto bíblico vai dizer que a Bíblia, né, é o seguinte: e veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saí e peleja contra Amaleque. Amanhã eu e Ur estarei no cume do outeiro. Arão e Ur, né? Estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Só até aí. Mas a passagem bíblica você pode ler na íntegra, Êxodo 17, a partir do versículo 8 em diante, que fala sobre esta peleja, né? Sobre esta batalha. Como nós bem sabemos, nos textos bíblicos, nos apresentam acerca da vida do povo de Israel. E Israel esteve em cativeiro no Egito, né? E viveu cerca de 400 anos na terra do Egito. Muito embora, segundo alguns historiadores e teólogos, vão explicar que provavelmente Israel não foi escravo durante 430 anos. Até porque, se fosse esse tempo todo, provavelmente a nação teria sido desfeita. Mas, contudo, eles foram escravizados durante um bom tempo. Talvez aí entre 80 e 200 anos, no máximo. Mas o tempo que eles ficaram no Egito, vivendo, foi 430 anos. Então, depois que, liderados por Moisés, o povo de Israel saiu da terra do Egito em busca de Canaã, que é a terra prometida para os judeus, né? Como aparece lá em Gênesis capítulo 12, quando a entidade, né? Quando o eterno Deus, Yahvé, ele se manifestou a Abraão, lá na antiga Mesopotâmia, e lhe deu promessas acerca do seu povo e da sua descendência, né? O Deus da Bíblia. Então, o que ocorre? A partir do versículo 8, vocês vão ver que nós vemos que esta peleja, se você pesquisar bem direitinho, ela dar-se-á em um período muito próximo da saída do povo de Israel do Egito. E o povo de Israel, eles não eram hábeis militares naquele momento. Eles eram livres há poucos dias. Segundo algum historiador, vai dizer entre 3 a 7, 8 dias. Então, um povo que passou anos em uma terra que não era sua, que se tornaram escravos, como é que agora vão pelejar, guerrear contra um povo habilmente em batalhas, que era o povo de Amaleque. E os amalequitas, segundo os historiadores da área de história antiga, como por exemplo o professor historiador brasileiro Norberto Guarinello, vai dizer que os amalequitas eram da mesma família dos israelitas, muito provavelmente descendentes de Ló. Então, contudo, eles tiveram que passar pelo deserto de Refidim com o intuito da terra de Canaã. E esta foi uma dos desafios, né, de Israel naquele período ali. E o texto bíblico deixa bem claro que, basicamente, quando você analisa, foi um milagre, né? Porque muitas coisas que são impossíveis aos homens, como a Bíblia diz em Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Então Deus é aquele que abre toda a porta, mesmo que em certos lugares nem exista porta.
Deus é aquele que faz milagres quando tudo parece impossível, quando tudo parece que está destruído, abatido. A fé em Deus, ela permanece. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como diz lá em Números, capítulo 23. Mas enfim, e o texto bíblico deixa bem claro que Israel pelejou, batalhou contra os amalequitas. E o que eu acho interessante é que o texto vai dizer que Moisés, Arão e Hur estavam no cume do outeiro, ou seja, na parte mais alta da montanha. E como eles estavam na montanha, segundo o texto, quando você analisa em Êxodo 17, você vai ver que Moisés estava orando a Deus, apresentando a Deus o povo, aquela nação. E nós vemos que Deus batalhou naquele dia. Então, como Deus batalhou naquele dia, né? Esse é um sentido espiritual, né? Sentido da fé. Israel saiu vencedor. Mas atente que, como eu disse anteriormente, Moisés, Arão e Hur estavam lá na montanha, lá em cima. E estavam intercedendo a Deus. Interessante que o texto bíblico menciona que mas as mãos de Moisés eram pesadas. Aí Arão ficou de um lado segurando uma mão de Moisés. E Hur ficou do outro lado segurando a mão de Moisés. E assim, o texto deixa bem claro que as mãos de Moisés estavam levantadas, né? Em referência à oração, à busca ao Senhor naquele momento de luta e de dificuldade do povo judeu. Lembre-se, em momentos de lutas e dificuldades, quando o seu braço, quando a sua força e a sua inteligência não conseguem resolver, há um Deus no céu que resolve tudo e todas as coisas. O único Deus e o verdadeiro Deus. O verdadeiro, aquele que se manifestou há cerca de 5.000 anos atrás, que falou com Abraão, que falou com Isaac e que falou com Jacó, e que posteriormente se revelou na pessoa de seu filho Jesus Cristo. E voltando ao texto, para encerrar logo mais essa reflexão, Israel prevalecia enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas. E Israel foi vencendo, Amaleque foi tombando e perdendo a batalha. Lembrando que o contexto histórico da época era este, né? Era um período de batalhas, de guerras. Não era somente Israel, como muitas pessoas de forma equivocada e preconceituosa falam contra Israel. O Egito tinha essa postura, os povos canaanitas tinham essa postura, essa mentalidade, cultura também. Povos da Mesopotâmia, etíopes, africanos, povos da Indo-Europa, da Ásia, enfim. Era a mentalidade e a cultura da época, isso era normal. Então, quando a Bíblia menciona essa história, está correta e está dentro do seu contexto. Além de que é uma escrita de Moisés, era uma realidade que ele vivia, juntamente com seu povo. E o texto bíblico deixa claro que Israel venceu aquela batalha contra os amalequitas, que era um povo hábil e que tinha um poderio guerreiro muito grande, eram muito fortes. Mas, por milagre, Deus deu a vitória a Israel naquele dia. E no final do texto, nós podemos fazer uma representação aqui, na qual em que estava Moisés no cume da montanha, e uma à esquerda e uma à direita lhe segurando, lhe ajudando. E lá embaixo da montanha, alguém sendo derrotado. A representação espiritual aí, Jesus crucificado na montanha, no monte chamado Monte Caveira. E duas pessoas, né, que no contexto de Jesus eram dois ladrões, um à esquerda e outro à direita. E um indivíduo que perdeu a batalha no sentido espiritual, que foi o inimigo das nossas almas, né? Então, resumindo tudo isto, através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, temos acesso ao Pai, acesso a Deus. E que você possa
aprender a confiar e a servir a este Deus e único Deus, que é um Deus que perdoa, que é um Deus que ama, é um Deus que cuida, mas também é um Deus da verdade, é um Deus de justiça. O que é certo, continua sendo certo para Ele. E o que é errado, continua sendo errado. Então, que Deus os abençoe e vos guarde. Medite nesta palavra. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8, é onde aparece essa história no Antigo Testamento, né? Para os judeus, a expressão mais correta seria a Bíblia hebraica. Então, um grande abraço para todos. Fiquem com essa simples reflexão. Valeu!